Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de cidadania e crítica. Pensar sobre a nossa sociedade, sem pensar sobre questões como racismo, é ignorar uma parte da nossa estrutura que, infelizmente, nos caracteriza e nos alcança a todas e todos. De alguma forma ou de outra, estamos sempre no universo do racismo, lidando com ele, independente de ser à distância ou não, ele está presente no nosso país, é uma realidade. Uma vez, em uma entrevista, a Manuela Dávila falou algo sobre o machismo, que eu acho que é uma frase que também cabe perfeitamente quando se trata de racismo. E aí eu já vou colocar assim meu ponto de vista, pedindo inclusive para a nossa convidada depois falar sua análise a respeito do assunto, porque hoje aqui eu não estou para estou para aprender, né? Mas ela disse que sobre o machismo, machismo é como uma grande piscina onde todas e todos estão nela de alguma forma. Algumas pessoas estão com o pé, outras pessoas estão até o joelho, outras estão completamente submersas. Então, eu acredito que sobre o racismo acontece a mesma coisa, ou seja, estamos todos lidando com ele no nosso cotidiano e ignorá-lo não vai fazê-lo sumir. É como um monstro que vai ganhar forma, que vai crescer e que se a gente ignorar, simplesmente ele não vai desaparecer. Então, para falar sobre racismo estrutural, estamos hoje com Vanessa Dias. E a Vanessa, ela é uma grande maravilha da arte do encontro que eu tive ao ter a possibilidade de fazer teatro. Em todas as nossos inícios de entrevistas, estamos trazendo alguém para cantar aqui para vocês. Hoje eu vou cantar uma música. Vou cantar uma música em homenagem a uma professora de teatro que eu tive, que é uma pessoa que é responsável pela arte de encontro de dezenas e centenas de pessoas que fizeram uma grande família. São grupos de teatro como Folia na Cidade, mas que são verdadeiras famílias, com histórias, às vezes, de décadas para poder contar. Então, não vou negar que estou nervoso, e eu vou cantar, então, uma música agora em homenagem a Inês Viana. É de noite, é de dia, viva a vida da Dona Maria, pois o dia é um açoite, viva a Dona Maria e a noite. É de noite, é de dia, viva a vida da Dona Maria, pois o dia é um açoite, viva a Dona Maria e a noite. Viva o dia, viva os raios do dia, viva a ciência, a luz e a maestria, viva a paciência e a casa vazia, e da casa cheia de coragem e de harmonia, pois o dia é uma sorte, viva a Dona Maria e a noite, é de dia, a sereia azul se recria, pois o dia é uma sorte, viva a Dona Maria e a noite, é de dia, a sereia azul se recria, pois o dia é uma sorte, viva a Dona Maria e a noite, pois o dia é uma noite, viva a Dona Maria e a noite, viva o dia. É isso. Aê! Que bonito, hein, Pedro? Você canta muito Obrigado. bem, você tá ligado, né? Obrigado, você é uma pessoa maravilhosa. Canta bem pra caramba, mano. Você tinha que gravar umas coisas aí boas aí. Não gravou, não, né? Então, eu tô passando música agora, tô começando a compor também, sabe? Ai, olha, eu vou querer já tô na fila já, ainda querer já saber link, enfim, onde tiver aí, eu quero saber onde você tá, porque É, que bonito, Pedro. obrigado mesmo. Eu e a Nívia, a gente tá com umas ideias aí, depois a gente conta, eu te conto. Legal. Então, olha, seja muito bem-vinda, Vanessa. Eu fico muito feliz de ter conhecido você. Como eu falei antes de começar, cada encontro é um aprendizado, é sempre a possibilidade de voltar para mim nessa busca de ser alguém mais amplo, de eu ter mais conhecimento, sabe? E isso você passa. Eu me lembro de uma fala sua na PUC que eu nunca vou me esquecer. Que você pegou o microfone e você falou assim, era tão verdadeiro e cada palavra assim com tanto sentido, significado, que você sabe, é uma pessoa incrível, assim, você nos provoca positivamente. Então, é uma honra para mim contar com a sua presença aqui, viu? Axé, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Acho que é sempre bom a gente ter muitos espaços para a gente falar.
porque, inclusive, para falar de racismo, né, é um tema tão importante, tão caro para a gente, e que eu acho que você estar dando esses espaços para a gente falar sobre isso, eu acho que super, super me contempla, te parabenizo, né, porque não é qualquer pessoa não negra que aceita, né, fazer uma discussão como essa. Então, estou muito grata mesmo de estar aqui e de poder dizer coisas para as pessoas. Eu poderia tranquilamente me retirar daqui, deixar você assim aqui Ah, hoje. não, eu gosto de bater papo, hein? Pelo amor. Mas é sério, eu poderia tranquilamente sair daqui, porque hoje, assim, é você que é a pessoa que se destina no programa, sabe? Você é a cidadã da cidade, então eu quero te agradecer mesmo. Realmente, a sua presença aqui é que nos enriquece, sabe? Então, tanto que eu não vou esconder que eu estou até ansioso aqui, minha voz está tremendo e tudo, tem direito. Eu fico também um pouco nervosa, viu, nessas lives, assim. Mas aí depois, no decorrer, a gente vai acalmando o coração. Sim, é que você tem tanta sol, tem tanta luz, assim, né? O que é o racismo? E, assim, as perguntas que eu vou fazer ao longo desse programa, algumas delas eu pensei no seguinte sentido. Então eu quero explicar isso. São básicas, porque às vezes a gente pensa que quando fala assim, puxa, uns temas como racismo estrutural, machismo estrutural, parece que vem uma coisa assim muito complicada, de outro planeta, assim, né? E com em latim, né? Então, assim, a minha ideia foi aqui a gente trazer temas assim básicos, mas que não são não necessariamente simples, né? Muito pelo contrário, né? Então, por isso que eu vou fazer as perguntas que eu vou fazer ao longo desse programa, tá? Ok. O que é o racismo e como ele se torna parte da estrutura brasileira? Pois é, né? O racismo, eu já começo dizendo, né? E quero, inclusive, começar trazendo que, quando a gente fala de racismo, a gente não está dizendo e nem levantando a bandeira de ódio aos brancos. Então, eu quero que isso fique muito evidente, né? Porque às vezes, quando a gente começa a trazer, aí os não negros começam a se sentir ofendidos. Então, primeiro, acho que é por isso na cabeça, né? Tipo, olha, nós não estamos falando do branco que levanta a bandeira antirracista. Nós estamos falando do branco, da elite, que não quer sair do seu lugar de privilégio. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente não vai conseguir, talvez, inclusive quem estiver assistindo, né? Quem for assistir depois, que vai ficar gravado, vai ficar, né? Fica Vai sim. gravado. Então, quem estiver assistindo, quem for assistir depois, tem que entender que a gente vive 500 anos nessa estrutura. Então, não vai ser em 1h30, 1 hora de live, que a gente vai acomodar todas as respostas sobre isso. Então, por eu ser pedagoga, eu tenho muita paciência para explicar para as pessoas, sabe? E gosto, porque eu acho que o outro tem que entender o que eu estou dizendo. E para o outro entender, eu tenho que ser o mais objetiva, o mais elucidante possível, se assim, né, se essa palavra existe, mas o mais, né, porque eu não gosto de usar o termo clara, né, o mais clara possível, não, eu quero ser o mais evidente possível. Então, acho que são 2 pontos que eu acho que é importante, né, então a gente vive aí há 500 anos, eu desde que eu nasci, meu pai desde que nasceu, minha avó desde que nasceu, minha bisavó desde que nasceu, eles vivem o racismo na pele. Então, são muitos anos. Então, não dá para entender em 1 hora tudo o que se passa e tudo o que acontece. Então, assim, eu sou Vanessa, filha de mãe branca e pai negro. E eu também não entendia muito essa dinâmica na minha adolescência, né? Quando eu fui sair da escola, que eu consegui vislumbrar outros espaços, como Urucungas, que foi onde a gente se conheceu, né, Pedro? Isso já faz uns 20 anos quase. Ali eu percebi que tinha um outro mundo possível. Um outro mundo em que
A senhora preta, que dialoga muito bem com a senhora preta, mãe de santo. A mãe de santo, que dialoga muito bem com o homossexual e que dialoga muito bem com as moças, as mulheres gordas e pretas, que dialoga muito bem com o branco, né? Então, um ambiente, naquele momento, me trouxe uma outra possibilidade, que fora daquilo eu não via. Eu não me identificava. Então, aí eu já comecei a entender que, opa, o que eu sofro aí, então, de repente, pode ser racismo. Porque eu me identificava com aquelas pessoas e aí eu comecei a me enxergar e me ver como aquelas pessoas. E me entender como tal. E aí, quando a gente pergunta, né, o que é o racismo? Então, acho que a primeira coisa é uma violência que a gente sofre pela cor que a gente tem. Para ficar bem claro, bem escuro. Né? Então, a gente sofre essa violência pela cor que a gente tem. E no Brasil, especificamente, é realmente pela cor. Porque quanto mais claro a gente é, menos racismo a gente sofre. Mas eu não perco de vista de que eu sou preta. E lá fora, por exemplo, fora do Brasil, ninguém me confunde. Aliás, nem é fora do Brasil. Dentro do Brasil, as pessoas não têm dúvida quando olham para o Pedro e veem uma pessoa branca. E quando olha para a Vanessa, vê uma pessoa preta. Né? E o Brasil, ele foi... Por que a gente fala que é um racismo estrutural? Ele foi construído nessa perspectiva, com essa política racista, com uma economia racista. Porque, inclusive, quando a gente vai olhar, tem alguns autores que depois eu posso indicar, né? Que falam um pouco dessa questão da centralidade da Europa no mundo, lá no século XIII, XIV, e, na verdade, o quanto eles precisavam ganhar território porque eles estavam em crise. E aí eles começam a fazer um diálogo, uma forma, e começam a ocupar outros continentes com esse diálogo, com esse discurso, classificando as pessoas. Então, tudo que não é branco, homem, não merece respeito, não tem um lugar na civilização, não é civilizado. E aí, quando acontece isso, né, então eles começam, aí eles chegam na África, chegam aqui no Brasil, classificando dessa forma. Então, tem o negro, tem o índio, tem o amarelo, tem, né, eles vão classificando, mas na intenção de sempre dizer que se não é branco, não tem a devida importância na sociedade. Quem fala muito disso é o Quijano, Aníbal Quijano. E tem mais um outro também que agora eu não vou lembrar, mas depois eu posso recuperar. Mas assim, e aí eles começam a trabalhar com essa centralidade, né, com essa eurocentralidade no mundo todo. E aí não tem como eu dizer que o racismo é uma questão transversal, porque hoje tem muitos discursos de gente dizendo que o racismo é um tema transversal. Não, o racismo não é um tema transversal, ele é realmente estrutural. Porque aí, a partir do momento que eles chegam em terras brasileiras, né, usurpam tudo que vem pela frente, exterminam os indígenas e trazem os africanos para cá, e de uma forma subalternizada, né, escravizada, porque, inclusive, eles já tinham feito a leitura do que não é branco é ruim, então eles colocam o negro, né, os africanos, e os indígenas nessa caixa do não civilizado, do demonizado, do ruim. Inclusive, em 1454, tem só isso é muito fácil de googlear, assim. Você coloca no Google, isso tem uma matéria no Guelé 10 sobre isso. O Papa do momento, daquela época, escreveu uma bula papal dizendo que os africanos não eram civilizados, que eles eram demônios, que eles não tinham alma, que nananã. Várias coisas ruins. E que os brancos eram dotados de
inteligência, eram civilizados, uma série de questões. E aí eles foram ocupando outros territórios com essa perspectiva. Né? Então, e claro, né, na perspectiva de dominação, né? E como eles estavam em crise, eles precisavam de uma estratégia para voltar a ter poder econômico naquele momento. E aí qual é? É realmente explorando como eles fizeram. Então, o racismo, né, inclusive essa classificação, hoje um monte de gente fala, mas é ruim, né, pensar cotas, porque você vai ter que classificar. Ora, os brancos nos classificaram primeiro. O racismo não foi criado por nós. O racismo foi criado por essa galera branca e que queria deter o poder. Então, assim, por isso que a gente fala que o racismo é estrutural, porque ele começa, o Brasil, né, essa história, né, a partir do que se tem registro, começa com essa ideia racista, né, de classificação e de subalternizar tudo que não é branco, tudo que não é homem, e por isso que o machismo também é estrutural, porque até as mulheres brancas sofriam naquele momento, quando se fala de Portugal, enfim, né, naquele momento do século XIV, século XV. Tinha a mulher sempre, né, naquela época, inclusive tem várias histórias bíblicas de que, olha, Maria Madalena não era prostituta, ela era esposa de Jesus, né? E aí as pessoas abafam determinadas histórias porque não queriam também que histórias das mulheres fossem. Então, as mulheres brancas também tinham um sofrimento naquele momento, porque tinha esse machismo, mas quando se fala de mulher preta e racismo, é pior ainda, né? Porque aí, quando elas chegam aqui no Brasil, elas são estupradas, são violentadas, seus filhos são arrancados delas, então, assim, muita coisa, né? Então, por isso que a gente fala de racismo estrutural. E, infelizmente, é isso, né? Aí que nasce. A negação do racismo é parte de um projeto neofascista que compõe o contexto político e social no Brasil? Super, porque quando a gente vai olhar a história, né? Então, a gente passa sendo escravizado de 1554, que foi quando chegaram aqui, acho que foi, não sei se foi 1550, 1550, mas é nessa faixa aí que o primeiro navio negreiro chegou no Brasil. Até 1888, né, a relação de escravização nunca cessou. Aliás, o Brasil foi o último país a realmente exterminar esse tipo de relação. E Campinas foi a última cidade oficialmente que já tinha sido notificada a abolir essa relação, né, a escravatura. E ela não fez isso por opção mesmo. Ela já tinha recebido do rei que oficialmente comunicado que isso não deveria acontecer mais. Mas Campinas fez uma opção de manter. Mas quando começa esse processo lá em 1888, vem várias políticas que a gente chama políticas de branqueamento. Então, era constitucional, porque inclusive tem o racismo científico. O racismo científico, o que é? É uma parte da galera da ciência que fala que preto estava na condição de escravidão porque realmente não são dotados de inteligência. A gente tem menos QI que os brancos. E até outro dia, até uns 2 anos atrás, teve um hominho branquinho aí, um vovozinho que ainda estava insistindo nessa aí. Mas aí, com isso, e com o desejo da elite naquele momento de higienizar, de melhorar, de qualificar a população do país, implementar as políticas de branqueamento. Quais são? Uma delas é aquela vinda da galera, né, dos europeus, portugueses, até orientais também, né, vieram naquela leva, holandeses, para trabalhar no lugar dos escravizados, mas de forma assalariada. Então, os escravizados, ao acabar assinar, né,
que na verdade é uma grande falácia também, porque tem algumas análises daquela época que diz que 90% dos escravizados em 1888 já estavam fora já não eram mais escravizados, ou tinham comprado sua alforria, ou tinham conseguido sua liberdade de alguma forma. Então, dizer que a princesinha também, né, salvou a gente é uma outra história que se conta nos livros para dizer que o branco, olha como o branco salva, como o branco é salvador, e não conta também, por exemplo, das revoltas que impulsionaram esse movimento, porque o movimento social, e até outro dia numa das minhas falas, numa dessas formações, falei, gente, o movimento social ele existe desde 1550, desde que o preto chegou aqui. Porque a hora que começa esse processo, né, desde que os portugueses chegaram aqui, porque houve movimento de resistência, mas isso não é contado. Hoje está sendo contado por uma série de políticas afirmativas que foram implementadas. Mas essa história não era contada, a Revolta dos Malês. O que é a Revolta dos Malês? Ninguém sabe. Revolta da Chibata? Ninguém sabe. Então, é uma série de revoltas que foram acontecendo, que é o movimento social que a gente chama também. E aí, quando a gente vai olhar, né, 1888, a princesa assina. Não pode mais ter. Só que o que vai fazer com esse monte de preto? Que, inclusive, não sabe ler, porque não podia ir para a escola, não sabe escrever, tem até um ponto de jongo. Se eu não sabo ler... Aliás, não, nem é esse. O burro foi para a escola. Enfim, tem vários pontos que falam desse processo. Mas, e aí, a mão de obra escravizada é substituída pela mão de obra dos brancos. E que vão ter direito a salário, coisa que os escravizados não tinham, e os pretos vão ficando mais à margem ainda. E vai ficando mais à margem, então a política daquele momento facilita muito a entrada de brancos no país, e com esse destino, né, de miscigenar e de embranquecer o povo brasileiro, porque é um povo brasileiro preto, está muito mais próximo da demonização do que da civilidade, né? E aí, com certeza, isso é um plano fascista, neofascista e tudo que tem direito de ir está aí, né? Porque, inclusive, quando a gente vai olhar, e eu sempre pergunto nas minhas palestras, assim, quando eu passo por esse momento, eu falo, gente, e hoje, vamos olhar? Será que a política de branqueamento, ela terminou mesmo? Vamos analisar? Porque quando o genocídio do jovem preto só aumenta pela bala da polícia, inclusive, que é um órgão que defende o Estado, ele está simplesmente contribuindo por uma política de branqueamento. Porque se eu não tenho homem, como que eu vou gerar filhos pretos no país? Né? Quando o suicídio, né, claro, o suicídio ele também ele aumenta, vem aumentando aí desde 2016, ele vem aumentando entre a população jovem preta, e é isso, essa pressão, um dos elementos que contribuem para isso olha, se o cara não está sendo bem atendido na sociedade, se ele não está tendo seus direitos violados, é óbvio que ele vai querer dar cabo da vida, ele vai falar, o que eu não estou fazendo aqui? E o racismo é algo que contribui muito para esse lugar. Né? Com a falta de identidade. Os jovens hoje, eles não sabem por que eles estão sendo alvo da polícia. Porque quando você fala, você está sendo alvo da polícia porque você é preto, e ele às vezes não saca que ele é preto, porque ser preto é ser feio. Eu ouvi isso de uma menina de 6 anos, quando eu fiz estágio na PUC. Ser preto é ser feio, tia, credo. Então, e uma menina com black lindo. Então, essa política de branqueamento, ela foi causando isso na nossa população, que hoje as pessoas não sabem que elas são. Então, no minha certidão está escrito que eu sou parda, mas branco é branco em qualquer lugar. Por que preto tem que ser pardo, tem que ser marronzinho, moreninho? E isso é reflexo dessa política de branqueamento, né? Que as pessoas não têm uma identidade, não têm não sabem o que são,
né? Então, com certeza é um plano neofascista e tudoísta, porque vem, de fato, contribuindo para esse extermínio, para esse genocídio mesmo da pele preta. É possível conversar com racistas sobre a alienação que esses fomentam? Sabe, eu pergunto isso para você, assim, ontem a gente teve o programa É Possível Conversar com um Fascista? E aí eu fiquei pensando assim, né, porque eu acho que talvez, assim, sabe, dependendo do nível de racismo das pessoas, até que ponto que é possível resgatá-las dessa alienação? Olha, Pedro, essa é uma pergunta muito complexa. Por quê? Quando a gente vai olhar, como a gente nasceu numa estrutura racista, até nós, que temos pele preta, como a gente vive nessa estrutura, às vezes a gente também fica meio, opa, sabe? Então, por exemplo, quando a gente tem uma candidata preta em Campinas, em que às vezes algum preto fala, eu não vou com ela, e é por uma série de simbologias isso. Então, o racismo está em nós, está em todo mundo que está nesse país, assim como o machismo. Nós, mulheres, também somos machistas em alguma medida, porque não tem como, a gente nasceu, cresceu nessa estrutura machista e racista. É meio polêmico isso que eu estou dizendo, mas é real. Então, muitas vezes, quem nunca, andando na rua de noite, quando cruza com garotos negros, não segura a bolsa? Quem nunca fez isso na vida? No território que a gente está. Quem nunca, né, apedreja mais o preto do que o branco, sabe? Então, e isso é por conta dessa estrutura que a gente está. O que a gente não pode esquecer é de olhar para isso, assumir que é isso, e falar, putz, mano, tem que melhorar isso na minha vida. Não dá para eu tomar esse tipo de atitude. Por que com o branco meu tapa é menor e com o preto meu tapa é maior? Então, o branco pode errar à vontade. Ele é perdoado, mas o preto, inclusive a Tereza Cristina deu uma entrevista para umas meninas do Rio num podcast esses dias, ela falou o quanto que a gente apedreja o Djavan porque ele falou que ele era Bolsonaro na época da eleição. Mas o quanto a gente não apedrejou, por exemplo, o Porta dos Fundos, que fez uma piada gordofóbica, depois foi lá, fez uma outra coisa e pediu desculpa, e todo mundo falou, ai, que legal. Ah, Vanessa tá aí, xará. Então, isso é uma consequência de uma sociedade que é racista, e nós somos essa sociedade. Então, não tem como dizer, é igual aquela entrevista, aquela pergunta, né? Ah, você já sofreu racismo? Não, nunca sofri. Ah, já sofri. Ah, você é racista? Não. 90% fala que já sofreu, mas 100% fala que não é racista. Não, a gente tem que parar com isso e falar, não, todos somos. A partir dessa reflexão, que a gente consegue conversar com alguns racistas. Tem uns que realmente não querem nem ouvir. Mas tem outros, eu já fiz várias falas para jovens, assim, nesse sentido, e quando eu pergunto quem é racista aqui, as pessoas não levantam a mão. Quando eu levanto, as pessoas ficam espantadas, falam, opa, o que está acontecendo? Aí eu começo a gerar um link com aquele público. Porque aí, aqueles que são racistas também começam a olhar, peraí, se ela está dizendo que ela é racista, peraí, como assim? Mas ela é preta. E aí eles começam a prestar atenção no que eu estou dizendo. Então, assim, tem várias formas de você tentar conversar com o racista. Só que, assim, também tem aqueles casos que não tem jeito. E que eu também não vou mais perder meu tempo não, viu, Pedro? Por exemplo, gente que já vem falando para mim, mas cota, eu falo, meu querido, dependendo da pessoa, eu falo, vai ler a Constituição, vai ler a lei, e depois você vem falar comigo. Porque, às vezes, a gente também começa a perceber que é por conveniência que a pessoa também não quer ouvir. Não é aquela pessoa que nunca falou disso. Não, não é.
Mas é a pessoa que e eu acho que é esse o racista que é o mais difícil de tratar. É o cara que sabe, que tem o domínio. E ele, por conveniência, ele não vai discutir. Por quê? Ele sabe que se ele tiver que discutir, ele vai ter que sair do seu lugar, do seu privilégio de branco. E aí, esse sair do privilégio de branco que é difícil. Aí não rola. Aí esse cara, ele vai ficar enrijecido ali até morrer. Eu não acho que seria possível conversar com uma pessoa que já é esclarecida e que tem aí, né, possibilidades, não tem uma visão de mundo, porque não é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa que nunca ouviu falar, não é. Porque, inclusive, esse é o cara que não vai sair do seu privilégio. Não vai reconhecer o privilégio que tem. Eu acho que isso é o pior da branquitude, sabe? É o não reconhecer o seu lugar. Então, quando a branquitude não está no centro, ela não se conforma. E aí é essa relação que é difícil de mediar, sabe? É difícil de... É igual as grandes propriedades no país, né? Para a gente ter uma igualdade aí de acesso, a gente precisava que os grandes empresários cedessem parte dos seus territórios para o restante da população. Você acha que o Sarney, que tem terras desde as capitanias hereditárias, vai ceder o seu lugar de privilégio, de grande propriedade para dividir com os pobres? Não sei, só se um milagre, que eu tenho muita fé, eu sou um bandista, só se um milagre, uma coisa muito extraordinária acontecer. Bota. Bota extraordinária. Então, quando a gente vai falar de racismo, é a mesma coisa. Tem coisa que eu acredito que tem grupos que dá para conversar. E a gente, enquanto preto, tem que respirar e tentar avançar na discussão. Agora, tem uns grupos que não dá, porque aí realmente, por exemplo, esses grupos que estão a favor do Bolsonaro, com esses é impossível conversar. É impossível, porque os caras não estão ouvindo, os caras não nos ouvem, né? E parece que eles estão enfeitiçados, assim, pelo ser inominável, sabe? E aí você fala, gente, como assim, que mundo que vocês vivem, né? E aí eu acho que é isso, a gente, enquanto militante, às vezes eu prefiro me poupar. Eu falo, com quem não dá jogo, eu não vou nem perder meu tempo. Sim. Antes de dar prosseguimento aqui, queria falar algumas falas aqui, olha. A Marilda Eder está dizendo aqui assim, olha. Até a revolta da vacina nos foi contada de outra forma. Ela também fazia parte do propósito de branqueamento. Vi uma charge da época recente que mostra isso. Exatamente, né? Até falar sobre racismo estrutural, estamos hoje até. Ai, peraí que eu disparei um negócio aqui. Um problema aqui. Não, agora foi. Mas é isso, né? A história ela é contada de acordo com a política do momento, de acordo com a elite que está no poder. E a gente não conseguiu ainda fazer com que essa elite brasileira se dispersasse desde o tempo da colonização. Então, nós temos um problema real que ainda é resquício da colonização. A ditadura é resquício da colonização? A ditadura é resquício da colonização. Aconteceu em 1960, 64, até 1980 e poucos. E é resquício da colonização, porque é uma elite que não quer sair do seu lugar. É uma elite que não quer se despir dos privilégios. E aí é isso. A história é contada de acordo com o que esses caras querem que o Brasil tenha. Esses caras querem com que o Brasil saiba, né? Com que as pessoas que estejam ali saibam. Então, outro dia, imagina, a escravidão não existiu. Você fala assim, oi? O que você está me dizendo? A escravidão não existia? Como assim? De onde você está tirando essa ideia? E é por isso que cotas, e a gente vai falar disso depois, mas é tão importante, porque a gente começa a estudar a nossa história, tentar cavar, né? Porque também a universidade, hoje a universidade como ela está, também ainda não tem essa estrutura para dar suporte aos nossos aprendizados
voltado para a questão afro-brasileira. Ainda tem muito que caminhar, mas pelo menos a gente começa a trilhar um caminho e a buscar autores que contem essa história, entende? E por isso que é tão importante, porque aí a gente também começa a contar a história mais do nosso jeito, né? Que é isso que a gente quer. A gente também não quer ficar só, a gente não, inclusive nem tem essa intenção de demonizar o branco, não. A gente só quer contar a história do jeito que a gente vê e do jeito que a gente vivenciou, né? Porque a revolta da vacina foi só um dos lados que falou. Como que foi para o povo preto naquele momento? Alguém já parou para pensar, né? Dessa rebelião? O que aconteceu? Né? Então, a gente está no momento que faz deslocar um pouco. Putz, vamos parar para pensar, porque até o momento, né, quando eu estudei, que eu saí da escola, inclusive ontem eu fiz uma live com a Semana de Juventude com a Jaciana, lá do Rio de Janeiro, e ela falou assim que ela era exemplo na escola de escravizada. Então a professora contava a história da escravidão e apontava ela, olha, inclusive é muito parecido com a Jaciana. Olha que tipo de coisa a gente tem que passar na escola. Claro, hoje isso já não é mais possível, porque se uma professora faz isso, ela pode inclusive ser denunciada. Mas a gente estava, na década lá de 1990, a gente ouvia esse tipo de história, né? Então é um pouco disso também, né? Alex Oliveira está falando aqui. Essa desconstrução é dolorida. Já me peguei tendo falas que, refletindo depois, percebi o quanto era racista. Oi, Alex, querido. Alex fez pedagogia comigo lá na PUC, Campinas. Um lindo, gente, um professor de educação infantil maravilhoso. E exatamente, Alex, é uma desconstrução que é difícil mesmo, né? Para nós que somos pretos e pretas, é muito complicado fazer essa desconstrução. Porque é isso, primeiro a gente tem essa repulsa, né? Falar, ai, mas será que eu sou aquilo que é ruim? Aí, quando você começa a entender, putz, né, que é verdade, eu sou tudo aquilo que é ruim, então eu sou ruim. Então, aí o pensamento passa por isso. Pode não ser totalmente consciente, mas a gente. E aí, como a gente vive com amigos que são brancos, porque eu vou falar da minha experiência. Eu quis, durante muito tempo no meu período escolar, estar entre os grupos brancos que eram queridinhos da professora e da escola. Mas eu entendi por que eu não me encaixava ali. Eu não entendi. Por que as pessoas não gostam de mim? Por que elas não me aceitam nesse grupo? Claro, sou gorda, primeira coisa, né? Quer dizer, sou preta, que é a primeira coisa que vem, depois sou gorda. E aí, assim, então, é uma série de coisas. Então, e aí a gente acaba absorvendo coisas racistas que a gente vai ouvindo desde a infância, que para nós era certo. Então, por exemplo, serviço de preto. Com certeza a gente ouviu pai e mãe falar isso. Nossa, mas que serviço de preto, hein? Nossa, amanhã é dia de branco. Por que é dia de branco? Então, assim, são termos que a gente vai ouvindo e vai falando porque a gente não sabe que é racismo, né? Nossa, mercado negro. O mercado negro também é racismo. Por quê que é mercado negro? Por quê? Aí hoje, e eu sempre falava, você tá na minha lista negra. Hoje eu falo, hoje você tá na minha lista roxa. Porque, e aí eu já explico para o professor, porque se você tá na lista negra, você tá na minha lista de pessoas favoritas. Porque eu sempre também, às vezes, quando eu vou falar, eu penso lista negra, aí imediatamente eu substituo, porque eu já percebi e eu tenho que cuidar disso. Mas isso são termos que a gente vai aprendendo desde a infância. E aí, para você desconstruir isso, nossa senhora, é um parto. Criado mudo. Quem não tem um criado mudo, né? Não é criado mudo? Não é criado mudo, porque criado mudo era aquele hominho preto que ficava do lado da cama do senhor segurando um copinho de água. Então ele era o criado que não falava nada, ele era o criado que ficava ali. Aí quando criaram um móvelzinho de cabeceira, que é assim que uma das empresas bem famosas estão chamando,
e fez até uma propaganda muito legal, achei muito legal a campanha que eles fizeram, criado mudo, porque é um móvel que não fala mesmo. Então, aí virou criado mudo, mas vem dessa raiz aí, do preto que ficava segurando o copo para o senhor, enquanto o senhor dormia. Mas isso é uma desconstrução, Alex, e que não é fácil mesmo, mas é possível. É possível, né? É possível. E tenho certeza, o seu filho, ele vai crescer sem ouvir essas expressões. E olha que legal, que aí ele não vai nem saber que existiam essas expressões. Eu acho que isso é que é legal, né? Porque, inclusive, a gente está falando de 500 anos. 500 anos de racismo. Então, não tem como, em uma geração, a gente eliminar isso. Então, vão ser mesmo várias gerações para eliminar todo esse processo. A gente, assim, você falou sobre as cotas, eu gostaria de nos ater, assim, também essa questão aqui, queria perguntar para você, qual que é o papel das cotas no sentido da democratização de formação intelectual e profissional? Olha, ele é fundamental. Eu sou uma mestranda da Unicamp, cotista. Fiz vestibular na PUC, na época não era cota, mas era um vestibular social que também vem junto desse arcabouço aí de programas, né, para escolas públicas e para alunos negros e negras. Então, e eu só pude fazer universidade por conta dessa bolsa que eu tive 100% lá, por conta da questão política do momento. E eu entrei no mestrado por cotas. Aí o que as pessoas confundem, que eu acho que é uma confusão às vezes muito, como que eu digo, conveniente para quem não entende, né? Porque às vezes a pessoa se faz de rogada, eu falo, você está se fazendo de rogada, porque aparece muita gente falando assim, mas o preto tem tanto, não foi provado que o preto tem tanta inteligência quanto o branco, isso não muda, porque todo mundo é ser humano. Ótimo, é isso mesmo. Nós temos as mesmas capacidades. Mas o que se refere à cota é em relação a acesso. Então, a oportunidade. Então, nós temos aí uma distância de oportunidades. Então, o branco tem um número de oportunidades e o preto tem um número X menos oportunidades que o branco. E é nesse sentido que a cota é tão importante, porque ela possibilita estar nos mesmos espaços que os brancos. Então quer dizer que você vai fazer um vestibular diferenciado? Mentira. Eu fiz todo o processo, vou contar o meu processo. Fiz todo o processo para entrar no mestrado da Unicamp. Fiz a primeira fase, que é entrega de documento e projeto. Eles analisaram o projeto. O projeto está satisfatório? Ótimo, vai para a segunda, a provinha. São 4 horas de prova, 2 questões dissertativas, que eu escrevi, acho que um rio. Foi horas de 2 páginas para cada pergunta. E eu usei todos os segundos para escrever tudo. Passei na prova, fiz a prova, entreguei. Eles analisaram, ótimo, aí fui para a entrevista. A entrevista perguntou sobre o meu projeto, o que eu queria da minha vida, e nananã. Aí que eu passei, entende? E aí essa questão da cota é na questão do desempate. Porque eu não vou fazer, não vai ser menos difícil para mim. Não vai. Né? Vai ser do mesmo jeito, é o mesmo processo. A única coisa é que tem critério de desempate. Então, assim, dizer que a cota ela diminui, muito pelo contrário. Inclusive, a UERJ, que foi a primeira universidade a implementar cotas lá em 2005, saiu uma pesquisa anos mais tarde de que a universidade, ela, inclusive, melhorou a sua qualidade,
por conta devido à inserção de jovens pretos na universidade. Porque a gente rala, a gente trabalha, mas a gente não desiste, a gente costuma dizer, a gente tem couro para dar conta. Então, pode ser o mais difícil que for, mas nós vamos fazer, nós vamos exigir, a gente quer a mesma qualidade que... E aí, as pesquisas apontaram uma qualificação, inclusive das universidades, quando recebem alunos cotistas. E que a gente não perde em nada, muito pelo contrário. Às vezes a gente até se sai melhor do que os alunos que não são cotistas. Então, e aí, quando a gente pensa nessa questão da inserção na universidade, é justamente para ocupar aquele lugar que também não está preparado para nos receber, porque agora a gente está entrando, mas o problema é a permanência agora. Como que a gente permanece naquele lugar? Eu, por exemplo, estou fazendo mestrado, mas eu não posso parar de trabalhar. Eu não posso. E aí, por conta de não poder parar de trabalhar, eu não pude ter acesso à bolsa. Porque se eu quisesse a bolsa, eu até conseguia a bolsa, mas a primeira coisa que eles falam, não pode ter vínculo empregatício. Aí como que eu vou largar o meu emprego por um momento para ter a bolsa para estudar e só estudar? Não tem condição. Não posso. Sou de família pobre, além de ser preta. Então, assim, e aí agora a questão é como que a gente pensa a permanência e os indígenas? Que chegaram em 2019, uma leva de comunidades, várias comunidades do país, e que estão acostumados num ritmo, e que, assim, nem a língua, nem a estrutura do lugar contempla com que eles estão acostumados. Claro, tem os indígenas urbanos, mas outros que não são. A universidade não acolhe como tem que... E não é só um problema, gente, da Unicamp, é um problema geral, porque a estrutura da universidade é para atender... Aliás, a universidade, ela nasce a partir das ideias eurocentradas. Como que vai atender uma cosmovisão indígena? Como que vai atender uma cosmovisão africana? Então, nós estamos lá tentando fazer o que é possível, mas tem toda essa estrutura. E, apesar disso, dessa crítica, eu penso que é fundamental manter as cotas nas universidades, porque é a gente que vai entrar e vai, inclusive, tentar mudar essa estrutura. Porque aí a universidade tem que começar a pensar. Olha, tem esse aluno preto aqui, que não tem recurso, né? Como que nós vamos fazer? Tem esse indígena aqui, como que nós vamos fazer? Né? Então, aí a universidade começa a tentar se acomodar, a gente espera isso também, né? Para poder atender. Embora a gente saiba que tem uma estrutura ali que é eurocentrada mesmo, e fim de papo, né? Isso não tem como mudar, mas dá para a gente tentar amenizar. E aí as cotas, elas possibilitam a nossa carinha tá lá dentro, possibilita a nossa carinha estar em live, porque querendo ou não que eu digo, não estou dizendo que você aceitou a minha fala por isso, mas quando a gente vai nos lugares, o que importa é a formaçãozinha no papel, falar, o que a senhora é? Né? E se a gente que é preto não é nada, fala, putz, pode ter, e eu senti isso quando eu entrei na universidade, lá na graduação, que eu era super contra a universidade, inclusive o Jongo me fez entender que é fundamental a gente estar lá dentro. E eu, como eu tinha desistido de entrar na universidade, porque eu tentei a graduação na universidade pública e não consegui, então eu falei, esse lugar não é para mim. Aí o Jongo fez todo mundo, não, você tem que entrar, você tem que entrar, você tem que entrar, tem que pôr a sua discussão lá dentro. Aí entendi, beleza. Só que nesse período que eu fiquei, não, acho que eu não tenho que entrar, eu já era profissional da área trabalhadora do Sul, eu já trabalhava com educação, e por mais que eu fizesse a fala mais linda, qual que é a sua formação? Se eu falasse a formação da vida, a pessoa broxava. Então hoje, meu bem, se o problema é papel, eu sou mestranda, e isso tem um peso, infelizmente, na sociedade que a gente tem. Né? Tem um peso para ser qualquer coisa nessa vida, infelizmente. E eu acho também que isso, apesar de não ter muitos casos, mas eu acho que também possibilita a entrada de preto em outros espaços de representatividade. Então, acho que a cota ela influencia muito nisso. Então, hoje a gente tem médico preto. Eita, Rosângela, benção, lindíssima. Hoje a gente tem médico preto,
a gente tem advogado preto, a gente tem político preto, política preta, né? Mas isso também se deve a essas políticas afirmativas, e a cota é uma delas, que possibilitou que a gente, inclusive, falasse: nossa, eu posso ser isso, eu posso fazer aquilo, porque antes não era possível. Imagina que eu vislumbrava um dia fazer um mestrado na minha vida, amar a faculdade, estar no mestrado, e hoje falo: não, eu quero encerrar o mestrado e já ir para o doutorado. Mas isso não era possível antes dessas políticas todas afirmativas aí. E a cota está no meio disso. É porque, assim, no Brasil tem algumas mentiras que são repetidas com a intenção de torná-las verdades, né? Então, por exemplo, de que as cotas são benesses, favores, ou então, por exemplo, a lei Renoir, né? Que já virou até lei Rouanet, já virou mil coisas loucas, assim. Então, por isso que, assim, para a gente poder combater uma mentira, a gente tem que vir aqui e trazer esse lado, né? E aí você me lembra um ponto que é importantíssimo frisar. As cotas, ela é uma política afirmativa de reparação histórica por todos os prejuízos que nós pretos tivemos na história do país. E ela é uma medida que é temporária, ela não é permanente, não é uma política permanente. É a vida inteira? Não. É até a gente conseguir equiparar um pouco as relações. E aí, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nessa discussão, porque recentemente saiu eu não lembro agora em qual meio de comunicação, mas de que a Unicamp tinha mais de 50% de pretos na universidade. Isso é uma falácia. Desculpa, eu tô lá, eu sei. Eu não vejo. Cadê, então? Onde estão esses pretos? Na graduação e na pós-graduação. Eu não enxergo. Então, assim, qual é a medida aí? É justamente começar, tipo, olha, já chegou. Vamos terminar? Vamos parar com a cota? Porque já chegou no desejo. E não chegamos. Porque quando a gente fala de cota para preto, não é cota para quem é filho, para quem é neto de preto. É cota para quem tem pele preta mesmo, para quem tem os traços. Tanto que quando a gente vai pensar na heteroidentificação, que é a metodologia que é usada para analisar o aluno que se autodeclarou preto para a vaga de cotas, é pensar nas características fenotípicas. Não é se o cara tem avô preto, ou mas se ele tem pele clara e ele passa numa boa como uma pessoa branca, ele não vai conseguir cota. Porque é justamente porque como o racismo do Brasil, ele pelo que a gente vê, então a prioridade para a cota é para quem é preto, para quem tem os traços, né? Quem tem o cabelo, sarará, quem tem o nariz, quem tem a boca, né? Então isso tem que ficar também muito, muito escurecido para as pessoas entenderem que tem pelo menos na Unicamp, tem todo um processo de avaliação e que, desculpa, não tem 50% de preto lá. Não tem, isso é uma mentira. A Rosângela Ribeiro está dizendo aqui assim, se Deus quiser, Vanessa, você vai para o doutorado, tem que ser visionária. Axé, tia Rosângela, linda, adoro. Como você entende o papel da arte na luta contra o racismo? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque de qual arte você está falando? Acho que primeiro a gente A tem arte que da entender. comunicação, a arte musical, como o jongo, por exemplo, o urucungus, enfim, no teatro, né? Ótimo. Então, em todas as formas de linguagem artísticas possíveis, inclusive o diálogo, enfim. Eu acho que elas são fundamentais. Acho não, tenho certeza, porque inclusive foi a arte do urucungus que me fez olhar para mim e olhar para o mundo que eu estava. Né? Foram aquelas pessoas fazendo arte, né? Pesquisando na fonte e devolvendo ao povo em forma de arte, como dizia Solano Trindade, Raquel Trindade, foi ali que eu comecei a me identificar como preta de fato.
Eu sabia que eu tinha uma corzinha, mas que eu era negra, preta, foi ali que eu consegui completar esse processo. Então, eu penso que as artes, ela tem esse poder. E não só para a questão racial, né? Mas para várias outras questões. Né? Quando a gente pensa a questão do machismo, classismo e várias outras coisas, eu acho que a arte ela tem esse poder, né? De fazer a gente se olhar, de fazer a gente olhar para dentro da gente, inclusive até nas relações humanas. Claro, eu falo a partir da arte que a gente faz. Porque tem umas artes de um povo aí que, né, meio nariz empinado. Esses eu não sei se eu acredito muito, mas eu falo a arte que a gente comunga, né? Eu acho que essa arte eu acredito muito mesmo, porque ela traz uma sensibilidade, ela faz a gente olhar para a gente, se reconhecer, se conhecer, né? Eu acho que uma coisa que quando eu fiz teatro lá atrás, né? Fiz dança contemporânea lá atrás, é o olhar os limites do meu corpo, né? É entender que, olha, eu sou gorda, mas eu dou conta de fazer tal coisa, né? Eu também posso fazer criação artística, teatral. Eu posso ir para uma cena sozinha, porque eu tinha uma questão que fala, putz, como que eu vou para uma cena sozinha, fazer um monólogo? Porque quando eu parei de fazer teatro no cursinho sindicato, Beth, saber a benção, Beth, querida. Quando se reconhecer, exatamente. Eu comecei a me reconhecer, a entender os meus limites, a entender o meu corpo. E a arte faz isso com a gente. Pelo menos comigo fez. E acho que faz com um monte de gente, né? E aí, não falo só de arte corporal, mas até os meninos que grafitam, né? Quando eles aprendem a arte do grafite, eles começam a se colocar no grafite, né? Eles começam a se colocar naquela cor que eles vão colocar no muro, né? A sua identidade. Quando o menino vai cantar um rap, ele traz a questão política que está dentro dele e que ele, nossa, ele está muito, muito assim, muito, desculpa o termo, mas muito puto com essa sociedade. E aí ele não pode esmurrar a porta, mas ele vai fazer um freestyle, entendeu? E aí ele põe no freestyle aquilo que ele está demandando. Então, assim, é muito legal ver esse campo da arte que possibilita isso, entende? E, então, assim, eu acho que ela é muito fundamental e acho que, inclusive, se a gente tivesse uma educação artística ou, né, dentro das escolas da forma mais decente, metade dos nossos problemas a gente não teria, né? Se a gente tivesse aula do desenho, sim, mas aula do teatro, sim, aula da dança, sim, né? E, eu não quero saber de nada disso, mas, você pode fazer uma iluminação, você pode pensar no roteiro, né? Criar possibilidades dentro da arte, dentro da escola, ia fazer as pessoas, eu acho que ver o mundo de muito mais de um outro jeito, assim, do que vemos hoje. Olha, assim, gostaria de agradecer, porque, para variar, eu tive uma aula com você. Aqui a Elizabeth está dizendo aqui, olha, valorizar a nossa cultura preta. Total. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi e aprendo a cada dia, né? Então, até nos bastidores, né, Pedro, a gente ficou nessa, não, mas eu não sou artista. E aí é isso, eu vejo como uma praticante de uma manifestação afro-brasileira, que é o jongo, porque o jongo, ele tá dentro, ele pode até estar dentro do campo da arte, mas ele não é encenado, ele não é coreografado, ele não é ensaiado, sabe? Que são coisas que a gente vê muito no campo da arte, né? Ele é vivenciado. E aí, por isso que eu falei, eu não sou artista, sou jongueira, né? Apesar de que isso é né, as manifestações afro-brasileiras, elas estão dentro do campo da arte, né? Mas só a arte não responde o que é.
E eu acho que é valorizar mesmo a nossa cultura preta, né? É valorizar a nossa cultura indígena, que a gente tem muito de indígena também. E a gente não reconhece, né? A gente não sabe. Por isso que é tão importante a gente estudar, ler coisas, vivenciar coisas dos grupos de movimento social, que inclusive é uma coisa que eu estou estudando agora, né? Essa questão do movimento social, o quanto ele é importante na vida da gente. E os grupos culturais estão nesse movimento social, né? Quando a gente fala de questão preta, é fundamental. Antes de encerrar, eu vou pedir assim uma dica cultural para você. Só que antes, só um momentinho, eu queria agradecer aqui algumas presenças aqui. A Tá. Elizabeth Aparecida Ribeiro, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Rosângela Ribeiro, gostaria de Linda! gostaria de agradecer também a Alex Oliveira. Uhum. E Marilda Éder, também eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer a você, afinal de contas, Vanessa, embora o Cidadão Cidade seja um meio alternativo de comunicação, não é independente. Ele depende primeiramente da generosidade de pessoas como você, que estão aqui hoje para compartilhar com a gente tanta reflexão, tanta desconstrução e reconstrução, sabe? A gente só consegue reconstruir se a gente desconstruir primeiro, né? Então, eu agradeço aqui pela sua presença e peço a sua dica cultural para o Cidadão Cidade. Eba! Esse livro, acho que vocês não vão encontrar em livrarias, mas procurem o site delas, com certeza tem o contato delas. Quando eu encontrei com elas lá no Capão Redondo, né, lá com o pessoal do Solano Trindade, que teve uma tarde do Islã das Minas lá, eu fiquei apaixonada. Elas são mulheres pretas, brancas, indígenas, lindas. Elas fizeram esse livro, é um livro alternativo, chama Islã das Minas, Mudas, Falas, são sementes em germinação. Então, aqui tem, vou pôr aqui mais longe para ver a capa inteira, é linda essa capa, acho a coisa mais linda, né? E tem várias poesias de várias mulheres aqui, né? Então, de várias pretas que fazem o Islã das Minas. E eu escolhi uma que eu me identifiquei muito, que é a poesia da Ingrid Martins. Começa assim: eu nasci aos gritos, enquanto muda, eu que vi conflitos para sorte arruda. Eu, muda, ao lado de mudas, me fiz floresta. Me mudaram, me podaram, mas eu nunca quis ser concreta. Eu nasci muda, de chão de terra, por isso muda, quando morre, se enterra. Me queriam muda, eu gargalho. Muda que sou, me espalho, também sou galho. Sou muda de selva, selva que não muda, muda de arruda, atrás da orelha, ajuda. Sou muda, sem ritmo, mas sou mudança. Sou muda de esperança. Muda. Ingrid Martins, lindíssima. Incrível. Incrível. E aí, se colocarem lá no Google Islã das Minas, vai surgir lá o site e tem várias pretas lá, vale super a pena, elas são de São Paulo. Depois eu vou pedir assim sua ajuda, se você tiver um link assim delas para colocar aqui nos comentários para quem se interessar em ir atrás do livro, seria uma ótima, assim, sabe? Sim, com certeza. Deixa eu até colocar aqui, elas têm Face também. Eu já vou te passar no seu WhatsApp e aí você coloca. Elas são lindas, as coisas assim, acho que elas fazem vários slams, né? Nessa questão mesmo, em relação, olha, só os meninos faziam freestyle, mas tem um monte de mina que faz, né? Então elas começaram a criar esses espaços que só as mana que faz o freestyle. Então elas montam campana em vários lugares em São Paulo e começam a fazer o processo. Então é muito legal.
Olha, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, de todas e todos, sabe? E assim, geralmente eu costumo falar as últimas palavras, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou dizer até a próxima, porque vai ter uma próxima. E, de fato, eu concordo com você que uma entrevista não é o suficiente. A gente poderia falar sobre, por exemplo, muitos traços que ainda permanecem no nosso cotidiano e que como que é o processo de desconstrução, sabe? É tanta Sim, coisa que fica é aqui já muita coisa. um convite para uma próxima oportunidade a gente fazer uma parte sobre racismo estrutural, parte 2, assim, sabe? Uma continuação. Podemos fazer, com Fica aqui. certeza. Com E, certeza. então, as últimas palavras hoje, para encerrar esse programa, que infelizmente chega no fim, que é a parte mais triste, Não. mas assim, eu vou deixar as últimas palavras, então, com a Elizabeth Aparecida Ribeiro. Parabéns, obrigada por compartilhar saberes. Axé. Achei.